Angola entra hoje no seu quarto aniversário como nação independente. Se o primeiro ano foi sobretudo da concretização do domínio militar e administrativo e o segundo da consolidação das instituições políticas, o terceiro pode considerar-se o do arranque da reconstrução nacional. Quando, em 11 de novembro de 1975, o presidente Agostinho Neto proclamou a independência, o país estava estrangulado em 3/4 do território, a economia arruinada. Os canhões da FNLA e da UNITA, apoiados pelos sul-africanos, estavam ainda praticamente às portas de Luanda. Para os enfrentar, no que foi uma segunda guerra de libertação, Angola teve que apelar à ajuda internacional. E, se a União Soviética e Cuba ainda hoje mantêm um regime de privilégio em Angola, a verdade é que, durante esse período, a presença do material soviético e dos soldados cubanos foi determinante para a estabilização da independência. Depois do abandono do território pelos últimos soldados de Pretória em março de 76, Luanda lançou-se na consolidação do domínio militar e administrativo do governo aos comissários de bairro. Antes do fim do ano, são confiscadas as empresas abandonadas e nacionalizadas as exportadoras. É a primeira tentativa de controlo da economia. Mas, incapaz de Angola vê abalar em milhares de portugueses, cuja falta ao desenvolvimento do país é mais tarde reconhecida pelos próprios dirigentes de Luanda, que simultaneamente se lançam numa importante ofensiva diplomática. Depois do reconhecimento da República Popular de Angola por parte de numerosos países do Ocidente e do Leste, cabe ao governo de Lisboa fazê-lo em fevereiro de 1976. Antes do fim do ano, em novembro, as portas das Nações Unidas abrem-se a Angola e a Unesco recebe um representante do jovem país na mesma ocasião. Em plena crise económica e acabada de sair de uma luta militar com os seus adversários mais imediatos, o governo de Luanda enfrentava, contudo, a dissidência interna do grupo que ficou conhecido pelos niitistas. Dominada a situação, ainda com o apoio dos cubanos, Luanda lança a campanha da normalização dos abastecimentos e reforça os sistemas de defesa popular. Inicia-se a fase da concretização dos objetivos mais prementes, que apontaram para a educação e a assistência gratuitas e a recuperação da agricultura e da indústria como fatores suscetíveis de concretizar os planos governamentais. A realização do primeiro congresso do MPLA, que foi constituída em Partido do Trabalho, permitiu traçar as linhas de atuação futuras. Angola entra em fase da reconstrução nacional. A sua primeira meta é chegar aos níveis de produção alcançados em 1973. Apenas estes darão sustentáculo à criação das bases materiais e técnicas da nova sociedade que Angola pretende atingir. A agricultura, que ocupa 85% da população, é o setor fundamental dessa recuperação, já que os campos produzem a maior parte dos bens necessários à subsistência da população. No entanto, a indústria é igualmente considerada setor de arranque pelo governo de Agostinho Neto. Nesta zona, Angola conta sobretudo com o petróleo que Cabinda exporta à média de 4 milhões de barris por mês. Diamantes e madeiras são também outras exportações fundamentais, porque mais de 2 anos depois da independência, os angolanos vivem ainda uma situação económica extremamente difícil. Neste terceiro ano de independência, a política externa ganhou um dinamismo maior ao permitir o estabelecimento de acordos com o Zaire, antigo adversário e principal apoio da UNITA e da FNLA. A visita do presidente Mobutu a Angola levou à reabertura do caminho de ferro de Benguela, fonte importante da entrada de divisas em paga do escoamento do cobre do Zaire. Entretanto, também as relações com Portugal registaram um significativo avanço, sobretudo se nos lembrarmos que estiveram bloqueados durante o primeiro ano de independência. No ano passado, deslocaram-se a Luanda um representante do Presidente da República Portuguesa e outro do partido no governo. Simultaneamente, Lisboa recebeu destacadas figuras do executivo angolano. O comandante Onambué, o ministro das Relações Exteriores, Paulo Jorge, e o vice-ministro da mesma pasta. Pouco depois, começava a ser discutido um longo contencioso entre os dois países. O processo culmina no encontro dos presidentes Ramalho Eanes e Agostinho Neto em junho deste ano em Bissau, que abriu a possibilidade da assinatura de um acordo geral de cooperação que traduz o completo desanuviamento das relações entre Portugal e Angola.